Bom dia, pessoal. Espero que estejam bem. Sou o Pedro, aqui da BI Machine. Vamos para o nosso último episódio da nossa série de webinars. Hoje a gente vai estar falando sobre a utilização do Big Data para ampliar a carteira de clientes. Tá? É o último episódio da nossa série. Durante essa semana a gente abordou aí, o poder do Analytics na gestão comercial na segunda-feira. A gente falou sobre a gestão da carteira de clientes, trade, marketing e a performance da equipe comercial. Hoje, fechando então essa abordagem sobre a parte comercial, sobre o setor comercial das indústrias, a gente fala sobre algo que é bem interessante, que nem todos têm acesso ainda, mas que vem ganhando muito espaço e está ajudando as empresas a fazer uma prospecção mais assertiva, encontrar clientes iguais aos seus e reduzir os custos nesse processo. Hoje também vou estar anunciando a nossa recompensa a todos que acompanharam essa semana de webinars, ou seja, para vocês que acompanharam ao vivo vão ter uma oferta especial que eu vou estar anunciando ao final da apresentação de hoje, então fiquem aí com a gente para estar conhecendo e estar aproveitando. Tem um link aí na transmissão, vocês podem estar clicando nele, se inscrevendo. As primeiras pessoas que se inscreverem vão ter prioridade. Então eu vou estar entrando em contato assim que acabar a nossa transmissão, tá bem? Procurem aí na transmissão que vai ter um link. Se inscrevam, deixem seus dados ali que a gente vai estar entrando em contato com vocês. Bom, pessoal, Big Data. Big Data ele é um conceito que vem se difundindo aí nos últimos anos, com a digitalização, com o mundo digital que a gente vive, muitas informações são produzidas, e aí se fala no Big Data, em grandes camadas de dados, em grandes centros de dados. E como que a gente utiliza toda essa massa de informações para estar fazendo uma prospecção mais assertiva no nosso dia a dia, para a nossa empresa? Existe hoje algumas formas de fazer a prospecção que não mais aquela forma antiga de você estar contratando um representante e ele está abrindo lá então sua carteira, está oferecendo o seu produto para aqueles clientes. É possível fazer isso de forma ativa, de forma planejada e organizada. Ou seja, a gente consegue estar vendo quem são os nossos clientes. Então, quem são aqueles clientes que estão dando para a gente uma melhor margem, que compram um mix interessante e está buscando por empresas semelhantes e está distribuindo essas oportunidades entre a equipe. Ou seja, eu tenho aí já uma carteira de representantes, uma equipe formada, e eu posso estar distribuindo entre eles ou estar abrindo uma nova rota com novos leads. Bom, a gente sabe que o custo envolvido numa prospecção ele é alto, ele é considerado relativamente alto, porque a gente tem todo um trabalho de custo com representante, custo de inserção de produtos, então muitas vezes, como já falei ao longo da semana, a gente precisa ficar 6 meses, 1 ano, fazendo um relacionamento com um lead até ele se tornar o cliente, então precisa de diversas visitas, isso consome tempo, consome recursos, isso acaba tardando um pouco, elevando um pouco o custo de aquisição de um cliente. Então, otimizar esse processo, utilizando uma ferramenta que seja assertiva e que nos dê um subsídio para encontrar esses clientes e fazer isso de uma forma mais rápida, com certeza é interessante. Então, quando a gente vai prospectar, a gente muitas vezes não sabe onde encontrá-los. Como é que a gente vai pegar um representante, vai abrir uma nova rota, uma nova praça, se a gente não sabe exatamente qual o potencial? Muitas vezes a cidade pode ser grande, pode ter aí seus 300, 400 mil habitantes ou até menos, ser considerado algo interessante por alguns players maiores que existem lá, mas quando você vai ver a fundo não é isso, né? O perfil lá é diferente, as empresas elas já têm alguns fornecedores próximos que vai ser muito difícil de conquistar, então essa já não é mais uma prática tão utilizada. Eu acho que naquela cidade a gente consegue estar
buscando, eu acho que naquela região vai ser interessante. O achismo hoje não pode mais ser levado em consideração quando se vai tomar uma decisão, ainda mais quando se envolve um investimento de tempo, financeiro e da marca também. Então, além de estar conhecendo quem são essas empresas, ter alguns contatos já para estar fazendo, ou seja, agendar uma visita e não chegar lá no dia, tentar então agendar a visita, não, fazer por telefone, fazer por rede social, que hoje, com a democratização da internet e das mídias, é muito mais fácil estar fazendo isso. Muitos dos leads já têm canais de contato justamente para estar agendando visitas, ou para estar iniciando um relacionamento. Tá? Bom, e quando a gente vai prospectar clientes, a gente tem que olhar para dentro, ver quem são os clientes que nos dão a melhor rentabilidade, ou seja, a gente tem perfis diferentes de cliente na nossa carteira. A gente tem aquele cliente menor que compra somente os produtos da curva A gente tem aquele cliente que compra um ticket muito baixo, mas que eu preciso manter o atendimento dele para estar reforçando minha marca do mercado, para ter minha participação de share de mercado. Tem aquele cliente que é mediano, que começou a comprar faz pouco tempo e cada vez está aumentando suas compras. E tem os clientes, então, que muitas vezes são clientes maiores, que a gente consegue ter um upsell de categorias, está colocando mais itens dentro do ponto de venda dele. E não somente, então, os itens da curva A, que são aqueles itens que a gente negocia muitas vezes numa tabela mínima, que tem um baixo valor de margem de lucro. Então, são esses clientes considerados os ideais. Ou seja, compram um mix variado, com uma frequência interessante, 2 vezes no mês, 3 vezes no mês, de acordo com a sua realidade, e sempre que possível levantam volumes para estar tracionando dentro do seu PDV. A gente faz um trabalho interessante de trade, tem um retorno bacana, tem um bom relacionamento. Então são por esses clientes muitas vezes que a gente tem que buscar, mesmo que no primeiro momento pareça difícil encontrá-los. Fica mais fácil quando se tem os dados e quando se tem um plano de ação traçado. Ou seja, não adianta eu saber quem é o cliente, aonde ele está, se eu não traço um plano de ação. Então isso é muito importante. Tá? Então, uma forma de fazer isso hoje, que as empresas vêm adotando cada vez mais, é buscar por um fornecedor de leads, ou seja, uma empresa que tenha uma base com centenas de milhares de empresas e eu consigo refinar isso de acordo com a minha necessidade. Ou seja, se o meu cliente ideal é um supermercado que tem um porte médio, é uma empresa de pequeno porte, por exemplo, está localizado na região centro-oeste do país, eu consigo estar segmentando isso e estar encontrando exatamente aquelas empresas que se adaptam a isso. Não vai mostrar as empresas pequenas, não vai mostrar empresas que não são esse supermercado, ou seja, de talvez 16 mil empresas que tem ali, ou de 1 milhão de empresas que tem ali, eu vou segmentar exatamente como eu quero, e aí vou trazer aí 200, 300 leads, e ainda assim eu consigo estar extraindo mais informações para chegar numa nova carteira que eu posso estar entrando, e aí sim tá ou distribuindo para minha equipe, ou tá trazendo um novo representante, um novo vendedor para estar atendendo. E também algo que é muito interessante, que eu já comentei ontem também, é estar utilizando o televendas. Muitas vezes você pode fazer uma prospecção como essa para clientes maiores e depois você está fazendo para clientes menores televendas, ou seja, você não precisa ter o representante indo lá fazer a visita, ter o custo aí de locomoção, de logística, enfim. Você tem um televendas que entra em contato, que entende a necessidade do cliente muito rápido e consegue estar enviando depois o caminhão para estar fazendo a entrega da mercadoria. Ou seja, são 2 formas bem interessantes, se atender do jeito convencional, que é o jeito que sempre deu certo e vai continuar dando certo por muito tempo, mas também está inovando e está conseguindo atender outros clientes, aumentando o faturamento, sem ter um custo tão alto. Tá? Como que a BR Machine está introduzida nesse contexto? Como a gente já trabalha há alguns anos, mais de uma década com indústrias, a gente entendeu esse cenário, a gente tem uma relação muito próxima com nossos clientes,
E a gente via que muitas vezes a prospecção, quando se aumentar a carteira, ia buscar por novos clientes, era um trabalho moroso, um trabalho que levava algum tempo, que causava certo estresse, os resultados não vinham na velocidade ideal, porque muitas vezes era questão de relacionamento, era questão da cultura da empresa, ou seja, uma série de fatores que faziam com que esse fosse um gap, e toda vez que se aumentasse o número de praças, se contratasse um vendedor, era algo que trazia aí uma certa desconfiança, um certo trabalho que não estava muito alinhado. Então a gente conseguiu, através de um parceiro, alimentar o nosso Big Data. Então a gente tem um Big Data aqui, que é uma série de informações segmentadas e atualizadas, ou seja, há uma verificação por trás dessa informação, e a gente tem aí mais de 1 milhão de empresas cadastradas, de todos os portes, de todos os setores da economia, de todos os tamanhos do país todo. Ou seja, independentemente se eu atendo indústrias de alimentos, se eu atendo varejo de alimentos, varejo de bens de consumo ou alguma outra área, eu consigo, através do CNAE, estar fazendo esse filtro. O CNAE, então, é o que lá no cadastro se integra, enfim, é o que a empresa faz, né? Todos sabem disso. Então, por ali eu consigo estar filtrando. Ou seja, a gente, além disso, tem um algoritmo que, quando você tem os dados no BI Machine, você faz, por exemplo, a gestão comercial no BI Machine, a gente já consegue identificar quais são os perfis de clientes que você tem hoje, tá? E, através desse algoritmo, encontrar nessa base de leads empresas que são muito próximas. Ou seja, já vou ter automaticamente uma lista com essas empresas através da inteligência artificial. Então eu tenho aí todo um trabalho de meses, talvez, da minha equipe, que exige esforço financeiro, esforço de tempo e energia. Esse trabalho já está todo pronto, é só estar fazendo essa análise, plugando os dados, e então a informação chega até nós. E aquele trabalho que seria feito depois, quando já não teria mais a mesma energia do início do processo, pode ser feito com toda a energia. Ou seja, aquela parte morosa de comprar listas, de segmentar, de pegar um canetão e marcar as empresas que eu vou estar entrando em contato, esquece, isso aí não existe mais. Esse é um processo que não pode mais ser feito por alguém. Isso pode ser automatizado. Então, ter essa informação na mão já vai ter aí um ganho significativo de tempo, e a gente consegue estar fazendo de uma forma muito mais assertiva, encontrando empresas que são muito próximas às que a gente já atende hoje. Bom, e como que a gente encontra, e o que o algoritmo leva em consideração quando ele vai buscar novos clientes ou empresas ideais? Além do KNAI, é claro, ele já vai fazer um filtro analisando e classificando os clientes entre os melhores. Como eu falei, os melhores não são aqueles que têm o maior faturamento, muitas vezes, mas sim que trazem uma rentabilidade interessante e que trazem aí consigo um relacionamento e uma compra de mix diferenciado. Então, através disso, a gente faz uma classificação e vai buscar essas empresas. Ou seja, se a maioria dos meus clientes é do varejo alimentício, vou encontrar clientes idênticos, tá? Se esses clientes forem supermercados de capitais, é um segundo padrão, eu vou buscar por outros supermercados da capital. Ou seja, já entendi 2 padrões, e assim o sistema vai definindo padrões e você vai encontrar. Ou seja, a gente sabe que vocês podem ter aí hoje 1.000, 2.000 clientes ativos, mas como é que você vai pegar essa informação hoje, manualmente, e chegar a esses padrões? Não tem, é humanamente quase que impossível, ou vai demandar aí dezenas de horas de trabalho que não são necessárias atualmente. Então, é um processo que automatiza muito e que dá a informação na mão para o gestor estar fazendo um plano de ação junto com a equipe.
Vou mostrar para vocês agora na prática como que a gente faz isso, tá? Vou abrir aqui a plataforma BI Machine. Aqui, vou atualizar minha página. Ou seja, estou entrando aqui na plataforma BI Machine, tá? Nossa plataforma de análise de dados. Aqui eu tenho meus dados de faturamento, ou seja, toda a minha área comercial está aqui dentro, onde que eu consigo analisar os principais indicadores, consigo analisar a minha equipe comercial, os meus clientes atuais e inativos e os meus produtos. Tá? Então, agora, a partir do momento que eu vou iniciar uma nova prospecção, eu posso estar vindo aqui em potencial de mercado e estar encontrando essas respostas. Ok? Eu estou mostrando aqui um template que eu já tenho pronto, que eu desenvolvi aqui juntamente com a minha equipe, ou seja, eu consigo estar, pela plataforma ela ser uma espécie de auxiliar, eu consigo estar desenvolvendo aqui análises de acordo com a minha realidade, ou seja, se vocês querem analisar mais informações desses leads, trazer um detalhe um pouco maior, eu consigo estar fazendo aqui, estar editando, ó. É fácil, bem tranquilo de estar fazendo, ok? Então você sempre levar em consideração que eu mostro aqui um modelo, mas que a gente pode estar adequando aí para a realidade de vocês. Então, aqui eu já estou cruzando informações, tá? Por trás da parte visual, eu tenho aqui um algoritmo que eu encontrei nestas cidades clientes, um maior índice de leads que são iguais aos meus clientes. Ou seja, eu analisei aqui todo o Brasil, tá? Com clientes dos canais que eu defini, que eu já vou estar mostrando para vocês quais são. E aí, automaticamente, o sistema me deu essas informações aqui, aonde que eu posso ter mais leads potenciais, mais clientes potenciais. Olha só como que é interessante a gente olhar aqui no mapa uma forma diferente. Imagine que a gente faria isso aqui analisando informações em uma planilha. Não tem como, né? Então, olha só. O que está em cinza aqui são as empresas que já são meus clientes. E o que está em roxo são meus leads. Ou seja, são empresas que são parecidas com meus clientes que eu posso estar entrando em contato. Aqui eu tenho algumas informações que são genéricas, tá? Você pode ver que o nome e o telefone estão embaralhados, justamente porque eu estou demonstrando para vocês e não é legal ter o nome das empresas aqui, tá? Então, olha só, por exemplo, se eu pegar a capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, olha o número de oportunidades que eu tenho aqui. Claro que aqui eu não estou fazendo nenhum dos meus filtros ainda, tá? Aqui eu estou trazendo clientes que se parecem comigo, com os meus leads que se parecem com meus clientes, e eu vou estar refinando isso, tá? Já eu vou estar refinando isso. Mas veja, como que é intuitivo para mim estar chegando essa informação, aplicando o recurso de calor, tá encontrando aqui alguns padrões, tá? Por exemplo, se eu quero começar abrir uma praça para atender somente empresas na minha linha food service, são restaurantes, são churrascarias, lancherias, como que eu faço? Eu consigo estar, por exemplo, identificando que em determinada região da cidade eu tenho uma concentração dessas empresas, ou seja, eu posso colocar um representante aqui, eu posso fazer ligação exatamente para empresas aqui, porque eles estão próximos, minha logística para entrega é muito mais rápido, muito mais fácil. Tá? Aqui eu tenho dados em porcentagem e aqui eu trago essas informações em números. Ok, agora eu vou começar a detalhar essa informação, ou seja, eu vou conseguir estar aplicando mais filtros para visualizar e chegar exatamente na informação que eu quero. Então, eu tenho aqui um detalhamento no mapa. Antes eu tinha por empresas que eram meus clientes ou que eram possíveis clientes. Aqui eu tenho uma visão semelhante, mas o que muda
é o porte da empresa. Se ela é microempresa, se ela é média ou grande, ou se ela está com algum embrólio. Ou seja, se meu perfil de cliente é apenas médio e grande porte, aonde que eu vou estar encontrando? Olha só, eu tenho aqui informações do Rio Grande do Sul, porque lembre-se, meu algoritmo apontou que aqui é a região onde eu mais tenho clientes iguais, mas eu posso estar prospectando em todo o país, ok? Então, aqui, olha só, como que eu tenho dinamismo para chegar na informação? Passo Fundo, uma série de empresas aqui que eu posso estar contatando, tá? Que ele vai trazer aqui o CNAE e quem é o cliente, ou seja, se eu vou atender lanchonetes, já tenho aqui essa informação, tá? Depois, eu tenho aqui os números, então, quem é microempresa, médio e grande porte, tá? Para mim entender como é que está segmentado isso. E depois aqui, então, meus CNAEs, ou seja, eu selecionei alguns aqui, que são como, por exemplo, comércio varejista de mercadorias em geral, tá? Mercearias e armazéns, restaurantes e similares, lanchonetes. Ou seja, aqui eu consegui fazer uma pequena segmentação para estar mostrando para vocês. Agora, se eu quiser olhar essa informação por cidade, e aí sim chegar ao nível mais detalhado da informação, eu consigo estar fazendo por aqui. Ou seja, se eu quero olhar em uma cidade específica, vou selecionar um aleatório aqui. Aceguá. Os CNAEs que eu defini, ou seja, posso estar definindo, o algoritmo pode estar definindo para mim. Aqui eu tenho 3 CNAEs selecionados. Quem são os clientes, os leads aqui? Ou seja, olha só, eu tenho a cidade, eu tenho o CNAE, eu tenho aqui quem é o lead potencial para mim estar entrando em contato, o nome dele, tenho aqui o e-mail, ou seja, eu posso fazer uma prospecção assertiva por aqui pelo e-mail, e também o telefone. Veja que eu tenho aqui dados, como eu falei, genéricos, tá? Mas imagine que eu tenho aqui, então, de acordo com o CNAE, esse grau de informação. Ou seja, se eu quiser pegar aqui lanchonetes, quem são os clientes das lanchonetes? Quem são as lanchonetes? Qual que é o e-mail da lanchonete? Muitas lanchonetes não têm aí um acompanhamento tão próximo de e-mail. Posso estar fazendo contato por telefone para estar entendendo a situação deles, ver se o meu produto faz sentido para eles, tá? Tentar fazer uma primeira oferta por telefone, se não for assertiva, está se oferecendo para ir estar visitando então o estabelecimento e aí entender o contexto deles, mostrar os produtos, fazer com que a pessoa conheça de perto, crie um relacionamento para então começar a fazer as vendas. Tá? Então, ou seja, ok, eu tenho essa informação, agora o que eu faço com esses leads que eu tenho aqui? Beleza, eu vi por cidade, eu vi por CNAE, conheço o nome dele, o que eu faço? Agora você deve traçar um planejamento estratégico. Ou seja, ok, como agora que eu vou encontrar esses leads? Primeiro, posso estar compartilhando essa informação aqui com a minha equipe, ou seja, eu vim aqui na opção de compartilhar, de exportar, eu posso estar fazendo download desse PDF, posso estar copiando esse link e enviar para alguém visualizar, e posso estar fazendo compartilhamento por e-mail. Eu seleciono aqui um usuário para estar recebendo, um ou mais usuários, e posso estar enviando aqui a lista de leads da cidade de Aceguá. Vamos definir um plano de ação em cima dessa lista de prospecção. Ou seja, eu posso colocar alguns recursos aqui, por exemplo, posso colocar em negrito, posso estar adicionando uma imagem, enfim, tem aqui uma série de recursos, tá? Vou estar adicionando também um anexo com as informações e vou estar enviando para o e-mail, vai cair lá na caixa de entrada do meu colega ou na minha, se eu selecionei também. Ok, além disso, tá? Eu posso estar fazendo o controle do próprio plano de ação aqui por dentro, ou seja, eu consigo estar conversando com outros usuários aqui, tá? Informando ele para a gente fazer uma reunião aqui
para definir um novo plano de ação. Esse usuário vai estar recebendo uma notificação de que eu quero conversar com ele, de que ele tem um recado, ou seja, como eu citei meu próprio usuário aqui, eu já recebo aqui na plataforma um comentário que alguém me citou aqui, e eu consigo estar acessando, ou seja, vai cair no painel de novo, como eu já estava nele, mas se eu não tivesse, cairia nele, e aí sim eu tenho aqui, eu posso estar dando uma resposta, enfim. Posso estar colocando aqui o plano de ação, né, cada uma das etapas, e estar trabalhando com ela. Além disso, se a pessoa não está na empresa, ela tem a possibilidade de estar acessando essa informação através do nosso aplicativo mobile, ou seja, vou mostrar aqui para vocês como que a gente visualiza essa informação no celular. A BI Machine tem um aplicativo mobile, tá? Android, iOS, onde você entra lá, faz o download e todas as informações que você acessa aqui no navegador, que você também pode acessar de qualquer lugar do mundo, apenas tendo acesso à internet, você tem no celular também. Ou seja, eu olhei aqui a Seguá, posso colocar aqui na visualização na horizontal, posso estar aplicando os filtros lá da mesma forma, na versão mobile eles vão estar aqui no rodapé, e eu vou ter a mesma informação também no meu celular, com as mesmas características, com as mesmas funcionalidades, eu vou poder estar lá na rua visualizando essa informação. Tá? Então esse é um recurso que facilita muito, porque a gente sabe que no momento em que o representante está na rua, nem sempre está com o seu notebook ou com bateria no seu notebook para estar acessando essa informação. Ou seja, ele tendo no celular facilita bastante, porque na correria, no dia a dia, o que mais a gente utiliza hoje é o celular. Então, tendo essa informação aqui, esse recurso, essa possibilidade é bem interessante. Tá? Voltando aqui, se eu quiser, por exemplo, colocar toda essa massa de informações aqui de uma forma diferente, ou seja, eu tenho aqui uma certa poluição, está muito branco aqui, está muito claro, eu posso estar alterando o layout dessa página, tá? Ou seja, eu posso colocar aqui um tema escuro, veja só, como vai mudar totalmente. Estou dando aqui um exemplo bem genérico também. Eu posso ter no fundo uma imagem, tá? Vou colocar essa primeira imagem aqui só para vocês verem, tá? Que é da nossa semana aqui da inovação. Ela vai ficar um pouco distorcida, mas só para vocês terem uma ideia, ó. Consigo estar trazendo uma informação aqui, tá deixando, por exemplo, com maior nível de transparência. Posso estar mudando aqui a tabela para ficar clara. Ok. Ou seja, a plataforma é muito fácil de manusear e de estar criando então suas análises, estar customizando ela. Então aqui eu tenho a mesma informação de uma forma diferente. Ou ainda, se eu quero fazer, por exemplo, aqui a edição dessa tabela e colocá-la em outra cor, consigo estar mudando também o layout dela. Tá bem? Um recurso interessante para quem está monitorando e controlando essa operação é ter, por exemplo, na sala comercial, uma televisão, uma Smart TV, rodando esses indicadores. Ou seja, eu consigo trazer esses indicadores aqui para uma Smart TV. Então eu tenho uma visão à vista. Aqui eu tenho um exemplo, olha só, com indicadores comerciais, e aqui eu tenho um mapa onde eu posso ver como é que está a minha prospecção. Ou seja, eu posso ter uma TV na minha sala, imaginem vocês com uma TV aí na sala comercial de vocês, e por lá tá acompanhando os indicadores, e só de bater o olho você já sabe se está bom ou se não está bom. Ou seja, eu posso ter um KPI aqui, se estiver em vermelho eu sei que não está bom, se estiver em azul eu sei que está razoável, se estiver verde está bom. Ou seja, chegar de manhã para trabalhar, bater o olho,
vê como é que estão as informações. Daqui a pouco você levanta, vai pegar um cafezinho, só de olhar você já sabe como é que está a informação. Ou seja, é bem interessante, bem bacana tá fazendo esse controle. Ou tá levando também essa informação para uma reunião, ou seja, eu consigo estar acessando os dados atualizados e levar para uma reunião, não preciso estar gerando antes da reunião um PDF aqui para estar levando, para daí apresentar, ou tá baixando essa informação, não, eu posso apresentar ela por aqui com slides, tá? Com as lâminas, ou seja, eu posso montar aqui, olha como que é fácil eu montar uma apresentação, se eu quiser criar uma, posso ter um nome aqui, teste, por exemplo, definir um tema para ela, se vai ser escuro, se vai ser claro, o logotipo da minha empresa, se eu quero adicionar uma imagem de fundo, tá? E as informações que eu quero trazer para cá, ou seja, eu posso estar adicionando uma página, um link, aqui tem os objetos da minha aplicação, ó, eu tenho todos aqui, todos os gráficos, todos os KPIs, todas as análises para estar colocando os mapas para mim estar visualizando. Tá? Se eu colocar aqui um mapa, por exemplo, clientes e oportunidades, com atualização a cada 15 segundos, já vou ter aqui uma apresentação de teste que vai estar rodando na minha televisão. Certo? Outro recurso bem interessante é criar monitoramentos para essas informações, ou seja, se a gente definir alguma meta diária, mensal, semanal de acesso ou de contato com novos leads, eu posso estar criando monitoramentos para os indicadores, ou seja, através do recurso eu consigo estar definindo que se o meu representante não fez contato com 5 novos leads por dia, eu posso estar recebendo um e-mail, posso estar recebendo aqui uma mensagem na plataforma e também no meu telefone para estar fazendo uma ação em cima disso, ligando para ele, cobrando. Também, além disso, os meus e-mails eu posso estar definindo uma rotina, ou seja, se eu quero ver como que foi o meu dia de prospecção, eu consigo estar recebendo no final do dia, às 6 horas da tarde, um e-mail com esses dados. Então, posso estar recebendo no outro dia, logo pela manhã, essas informações. Ou seja, é bem interessante ter esses dados na mão para estar conseguindo fazer todo esse processo. E ainda, depois que eu olhei aqui meu potencial de mercado, que eu iniciei minha prospecção, eu posso estar medindo a eficiência aqui pela minha carteira de clientes. Ou seja, iniciei uma prospecção, esses clientes começaram a entrar na minha carteira, eu tenho aqui o indicador de clientes novos, que eu consigo estar monitorando e estar detalhando aqui para ver quem são esses clientes. Tá? Ou seja, eu consigo fazer todo o plano de ação pelas telas onde eu estava mostrando, e aqui eu consigo então chegar ao nível maior de informação, que é entender se os clientes estão entrando, e depois, através do recurso de extrato do cliente, eu consigo acompanhar esses novos clientes de forma especial, de forma detalhada, para estar fazendo com que o rampeamento dele, ou seja, desde o ponto que ele fez a primeira compra até as próximas compras, até o ponto em que ele começa a trazer uma margem de lucro, eu consigo estar visualizando aqui. Ou seja, prospectei um cliente, ele entrou na minha carteira, ele começou a comprar, eu consigo estar vendo qual que é o perfil de compra dele. Tá? E aí depois, se esse cliente aqui for interessante, se esse cliente aqui compra um mix interessante, não somente os produtos da curva A, eu posso estar novamente fazendo uma prospecção e está buscando clientes próximos a esse. Ou seja, qual que é o padrão que esse cliente tem que está fazendo com que ele seja bom? É o preço médio?
é o prazo médio de pagamento, é a margem de lucro, ou seja, você consegue estar definindo e vendo na sua realidade o que é o melhor cenário, e a partir daí tá buscando, então, cara, se esse cliente aqui tá bom, vamos buscar outro parecido com ele. E aí o que eu faço? Novamente, venho aqui, compartilho essa informação com alguém, envio no e-mail, chamo para conversar, troco uma ideia, para então estar fazendo uma ação em cima disso. Tá? Ou seja, a gente tem todo o fluxo desde do começo da prospecção, da identificação dos leads, até a parte de monitoramento aqui, praticamente tudo automatizado, não se gasta tempo e energia para chegar às informações somente para analisar e para traçar um plano de ação. Tá certo? Pessoal, quem tiver mais dúvidas sobre isso também pode estar clicando no link que está aí na transmissão, depois eu entro em contato, a gente pode fazer aqui uma simulação para a realidade de vocês, tá entendendo mais como é que está o cenário de cada um de vocês, para estar vendo algumas formas de estar ajudando, tá? Então, se eu mostrei alguma coisa aqui que foi interessante, anota aí, depois a gente conversa. Se ficou alguma dúvida, pode estar tirando no chat também, pode deixar a pergunta aí, que agora no final eu vou estar respondendo a cada uma delas. Bom, resumo da ópera. Muitas vezes a gente não precisa fazer nada de extraordinário, como eu falei ontem, mas sim olhar para dentro, entender nossa carteira, entender os padrões dos nossos clientes e então, através de uma base com dados atualizados, dados verdadeiros, buscar por clientes que são parecidos com os nossos e não simplesmente sair por aí contratando um representante, contratando um vendedor e fazer com que ele oferte os nossos produtos na carteira dele. Muitas vezes o representante não vai ter o mesmo comprometimento, não vai oferecer todos os produtos do meu mix. Ou seja, fazer uma prospecção ativa, certeira, com dados reais, com base em fatos, tá? E não em suposições que eu acho que naquela cidade eu vou ter mais potencial. Não, ver através de dados quantas oportunidades eu tenho lá, qual que é o meu atendimento hoje, o que eu preciso fazer para atender esses clientes, é o melhor passo, sem dúvida nenhuma, para chegar a um resultado satisfatório ao final desse plano de ação aí, para estar buscando novos clientes. Tá ok? Outra dica que eu deixo para vocês: trabalhar em diferentes canais, não fazer apenas venda presencial. Esse é um modelo que dá certo, sim, mas que tem custos envolvidos, e hoje, com a facilidade do mundo digital, é possível estar fazendo esse atendimento através de televendas, através de e-commerce, tá? Ter uma plataforma, ter um site próprio da empresa, é possível, tá? Já é um custo acessível, não são mais custos exorbitantes. Com certeza o valor dessa operação é menor do que muitas vezes a operação de determinados representantes, tá? Ou seja, atenda seus clientes de diferentes formas. Tem uma terceira pessoa para ligar e entender como é que está o mercado. Ou seja, quem entende como que são as movimentações do mercado são as pessoas que estão na ponta, os vendedores, o pessoal do trade. Converse com eles, entenda como é que está a sua carteira de clientes e busque então por novos que sejam bons assim como os melhores e não sejam clientes que dê dor de cabeça, como em alguns casos, tá? E claro, para fazer todo esse processo, pode contar com a BI Machine, a gente tem essa expertise, a gente já tem aí mais de 400 clientes atendidos em todo o Brasil, estamos iniciando um trabalho internacional também, ou seja, o mercado sul-americano e o mercado mundial precisam de dados e informações, ou seja, eles já têm os dados, mas eles precisam organizar isso, porque hoje, se você não tem organização, não tem os dados na mão para tomar uma decisão, ficar perdendo tempo planilhando, tirando relatório, para daí então eu tomar uma ação, não vale mais, não tem mais como. Você precisa organizar essas informações. Tá? Muitas pessoas falam que o novo petróleo são os dados. É por aí mesmo, porque através do dado você entende como é que está a situação e você vê sempre alternativas de estar melhorando com base em fatos e não em especulações. Tá bem? A gente tem um case aqui muito interessante da Bremil, que é uma empresa, um grupo, na verdade, tá?
E eles começaram no BI por algumas áreas e hoje eles têm aí análises em praticamente todas as áreas da empresa, tem atividades mensais aí na casa, passando da casa dos 20 mil, ou seja, é muita coisa. Para eles já é uma cultura olhar o BI para tomar uma decisão. Então, eles saíram também de uma visão onde que se tinham dúvidas, se levava muito tempo para chegar à informação, para hoje ter uma gestão sólida, uma gestão eficiente, com base em dados, traçando então os planejamentos em cima daquilo que vem acontecendo, entendendo o cenário, através de recursos de tendência, tá vendo como é que vai ser os próximos meses, está conseguindo fazer algumas previsões de cenários para então estar se precavendo e está tomando algumas medidas para atender essa demanda. Ou seja, é um começo, é um início, e depois que isso faz parte do seu dia a dia, você pode ter certeza que vai melhorar bastante. Tá? E para isso, para viabilizar essa gestão orientada por dados, aproveitando essa nossa semana de webinar, a gente quer dar uma recompensa para você, para sua empresa, que sempre quiseram fazer essa gestão, sempre tiveram interesse, ou que é algo novo ainda para vocês, que vocês ainda não conhecem e querem estar utilizando, ou tem curiosidade em utilizar, a hora é agora. Tá? Nesse momento de pandemia, nunca foi tão importante ter dados, ter fatos para tomar decisão. Nunca as coisas mudaram tão rápido, de um dia para o outro muda tudo. Tá? Então eu ter aqui uma base sólida para mim conseguir visualizar minhas informações e não tomar uma decisão pela emoção, né, como muitas vezes se toma em momentos assim, é muito importante. Ou seja, pensando nisso, dentro dessa realidade que a gente está hoje, e aproveitando então esse grande material que a gente desenvolveu essa semana e compartilhou com vocês, a gente vai estar ofertando para vocês tudo isso que eu mostrei, tá? Que é uma aplicação de gestão comercial completa, onde eu gerencio mix, eu gerencio carteira de clientes, eu gerencio minha equipe comercial. Se você inicia um projeto com a gente na parte comercial, a gente bonifica para vocês uma aplicação de fluxo de caixa, ou seja, eu vou ter meu controle da minha operação e eu vou ganhar então o fluxo de caixa para entender as minhas entradas, as minhas saídas, as minhas obrigações, tá? O meu fluxo, então, dia a dia. Então, qual dia eu preciso buscar capital para fazer o pagamento das minhas obrigações, porque o dinheiro daquele dia não vai não vai ser o suficiente. Qual que são meus saldos bancários em cada uma das minhas contas? Quem são e qual é a faixa de inadimplência? Quem são os clientes que devem para mim que a fatura dele venceu há 10 dias? Quem são os clientes que devem para mim que as suas faturas já estão há mais de 30 dias vencidas? Tá? Outro negócio muito interessante são as projeções, ou seja, eu tenho aqui uma imagem onde que eu tenho uma projeção normal e se a minha inadimplência aumentar, qual que vai ser o meu cenário? Tá? Ou se as minhas vendas subirem ou diminuírem, qual vai ser o cenário? Muito interessante, muito interessante. Quem tiver interesse, realmente é uma oportunidade. Deixa o seu contato aí no link, tá? Que eu vou estar mostrando também a aplicação de fluxo de caixa em detalhes para vocês. Vou estar abrindo todos os painéis, vou estar explicando cada uma das análises e com certeza tem aderência ao negócio de vocês, porque é algo, ao mesmo tempo que é algo prático, é algo muito profundo que vai dar vários insights também na gestão financeira, porque também nesse momento saber aonde está nosso dinheiro, quanto que vai entrar e quanto que vai sair é muito importante, tá? Então eu deixo para vocês aí esse convite, tá? É uma oportunidade, entre em contato com a gente vai estar ajudando vocês. A BI Machine está com um movimento de estar sendo solidário e estar ajudando também nossos clientes que já fazem parte, já utilizam o BI Machine. Então, não só novos clientes, mas vocês também que já fazem parte da nossa carteira, podem estar também nos chamando. Tá? A gente quer ajudar vocês nesse momento, a gente quer crescer junto e quer estar dando para vocês acesso a dados para tomar decisões. Tá bem, pessoal? Vamos para as dúvidas agora.
Bom dia, Jean. Tudo bem? Dentro do mapeamento do cliente, o registro desse cliente aparece telefone, e-mail, os dados desse cliente, principalmente contato. Sim, Jean. Como eu mostrei lá, aparece então o e-mail, o telefone dele, tá? São dados validados, ou seja, tem um robozinho que valida essa informação, então só vai ter e-mails e telefones que realmente existem, tá? Não vai ser aquele e-mail ou telefone antigo lá do que já não existe mais na empresa, tá? E a gente consegue fazer a segmentação lá por cidade, por região, por CNAE bem detalhado, tá bem? Alcione Júnior fez uma observação bem interessante aqui. Muitas empresas ainda estão presas à utilização de planilhas. Como fazer para que elas entendam que não é mais necessário? Alcione, essa é uma visão muito interessante a tua, parabéns, tá? Bom, gente, planilhas, tá? Elas foram, quem acompanhou a nossa semana de webinars, eu falei lá na segunda-feira sobre isso, né? Elas foram durante algum tempo a solução, mas hoje elas vêm sendo muitas vezes um pequeno problema. Por quê? Uma planilha é algo totalmente manipulável. Ou seja, eu tenho uma regra por trás, muitas vezes somente a pessoa que fez essa planilha, que desenvolveu os cálculos, sabe a regra. Então esse é o primeiro ponto. Segurança, tá? Pessoa que construiu a planilha sabe a regra. Ela saiu da empresa, acabou a inteligência. Ok? Um ponto. Segundo, segurança dos dados. Eu posso pegar o meu computador, acessar a planilha e mudar as informações. Esse é o segundo ponto, tá? Outra questão, o tempo que eu levo para atualizar essa planilha todos os dias. Planilha é algo manual. Eu preciso ir lá todos os dias, tirar um relatório do meu sistema e atualizar a planilha. Ok, fiz isso. 15 minutos, os dados já não são mais os mesmos. Eu já fiz outras vendas, a planilha já não está mais atualizada. Questão de 15 minutos. Então, se eu for levar isso para uma reunião, eu tenho que estar ciente que esses não são os dados reais, tá? Com a plataforma BI Machine, por exemplo, fazendo um gancho, ele atualiza essa informação em tempo real. Em tempo real. Toda a informação ela vai estar. Você cria uma inteligência, você cria uma tabela, por exemplo, dentro do BI Machine, ela vai se atualizar para o resto da vida automaticamente. Você pode fazer melhorias, incrementos de linhas, de colunas, e ela sempre vai se atualizar automaticamente. Agora, numa planilha de Excel, se ela corromper, o seu computador ter algum problema técnico e não tiver um backup, também acabou a sua gestão. Ou seja, você tem aqui 4 pontos muito, muito relevantes, tá? Principalmente no que diz respeito à segurança da informação, tempo e energia, trabalho repetitivo para analisar as planilhas, tá? Eu falo às vezes com gestores comerciais que me dizem: Pedro, eu preciso analisar 13 planilhas para tomar uma decisão. 13 planilhas precisam ser alimentadas diariamente. Isso não é humanamente um trabalho repetitivo que não precisa mais ser feito hoje em dia. Tá? O investimento muitas vezes em automatizar vale muito mais a pena do que ficar todo dia lá gastando um tempo para estar atualizando. Se você colocar na ponta do lápis aquelas 2 horas que você e sua equipe ficam planilhando por dia, você 15 minutos, teu colega 15, 2 horas, numa semana são 10 horas, num mês são 40 horas, num ano são praticamente 500 horas de trabalho repetitivo, manual, somente para ter informação, sem tomar nenhuma decisão em cima disso, para depois desse trabalho, então, analisar o número e só então buscar alguma ação. Então, eu acho que não é mais necessário, tá? É uma pontuação bem interessante, Alcione, eu acho que é esse o caminho. Pessoal, eu queria agradecer a todos que assistiram a nossa semana, que acompanharam, aqueles que acompanharam ao vivo todos os dias, e também vai ficar disponível para download todos os vídeos, ou seja, vocês vão estar recebendo aí um e-mail com o link para vocês estarem acessando e baixando. Tá? Então, não consegui assistir um vídeo essa semana, ou quero assistir de novo, quero mandar para alguém da minha equipe, ou para uma outra pessoa que ficou interessada da minha empresa, ou de fora, de uma outra empresa. Vocês vão estar recebendo então esse link com 5 vídeos, vocês vão poder assistir em qualquer momento, em qualquer lugar, podem estar compartilhando, divulgando aí, tá bem? A gente desenvolveu esse conteúdo pensando especialmente em vocês,
tá? Foi um trabalho bastante interessante, bem bacana de ser feito. Todo um trabalho aí da equipe de projetos, da equipe técnica, passando pelo pessoal do marketing, que fez um trabalho muito bom, tá? O pessoal do comercial também. E quero deixar aqui o agradecimento a todos vocês, a vocês que acompanharam. Quem ainda não deixou seus dados no link aí para eu estar entrando em contato logo mais, pode deixar aí, vamos trocar uma ideia, vamos ver como a gente pode estar ajudando vocês, tá bem? Espero que eu tenha ajudado, que eu tenha contribuído. Um forte abraço e a gente se vê em breve.